Mulheres de Esperança. Olá, minha amiga, estamos aqui juntas para mais um Mulheres de Esperança. A Miriam está comigo para continuarmos a falar da série fantástica de 7 episódios, inspirada no livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Como sabes, nós preparamos esta série com muito amor, assim tal como fazemos com todos os programas, com o propósito de trazer-te uma palavra de esperança e um tempo de reflexão sobre assuntos que fazem parte do nosso cotidiano enquanto mulheres. O título do programa de hoje é Quem sou eu e qual o meu propósito? Outro ponto de vista. Estás entusiasmada por ouvir mais? Gostaríamos de saber se é a primeira vez que nos escutas ou se és ouvinte habitual dos nossos programas. Podes dar-nos esse feedback nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Podes ainda ouvir todo o nosso conteúdo no podcast do twr360.org ou no Spotify e Google Podcast ou ainda na web rádio da rtmportugal.org. Fica atenta a todos os nossos passos. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. RTM Mulheres de Esperança. Sónia, antes de começarmos a falar sobre este capítulo do livro, gostaria muito que isto fosse, acima de tudo, um diálogo introspectivo para as nossas ouvintes e não apenas um monólogo aborrecido. Muito bem, Miriam, como sugeres começar? Quero iniciar com algumas perguntas e desafio as nossas amigas a pensarem sobre elas e escreverem numa folha ou num caderno as suas respostas. A primeira questão é a seguinte: como descreverias a tua vida numa frase? Talvez até poderias dizer várias coisas como uma vida abençoada, um presente de Deus, uma grande alegria. Ou muito pelo contrário, poderias descrever como um peso existencial, um infortúnio, uma dor no coração, um sofrimento constante. Concentra-te em escrever essa frase e pensa comigo na segunda questão. Qual é a tua metáfora de vida? São perguntas muito boas, mas qual é o teu objetivo com elas? Bem, independentemente daquilo que as nossas ouvintes escreverem, queremos ajudá-las a olhar para a vida da perspectiva de Deus e a depender dele. Mas em primeiro lugar, elas precisam pensar na forma como olham para a própria vida. Hoje vamos aprender que a nossa vida é um teste e uma missão de confiança. Eu li a algures esta frase: o nosso modo de olhar para a vida molda a nossa vida. O nosso modo de definir a vida determina o nosso destino. Sem dúvida, Sónia, a tua perspectiva te influenciará como investirás o teu tempo, como gastarás o teu dinheiro, como usarás os teus dons e talentos e também como valorizarás os teus relacionamentos. Há quem diga que a vida é um circo, um campo minado, uma montanha russa, um quebra-cabeças, uma sinfonia, uma jornada, uma dança. As nossas ouvintes poderiam até ter usado alguma destas palavras para descrever a sua vida. Alguns dizem: a vida é um carrossel. Às vezes estás em cima, outras em baixo e algumas vezes ficas apenas a dar voltas e voltas. Ou a vida é um jogo de cartas, temos de jogar com o que nos deram. Estes exemplos de metáforas revelam uma visão da vida. Qual é a tua metáfora, a tua visão? A tua não verbalizada metáfora de vida influencia a tua vida mais do que imaginas. Determina as tuas esperanças, valores, relacionamentos, metas, prioridades. Por exemplo, se pensas que a vida é uma autêntica festa, segues a linha de pensamento Carpe Diem, isto é, vive a tua vida ao máximo. Então o teu principal valor é divertir-te e desfrutar daquilo que a vida tem para dar. Se vês a vida como uma corrida, certamente valorizarás a velocidade e provavelmente estarás sempre apressada na maior parte do tempo. Mas se olhas para a vida como uma maratona, valorizarás a resistência e perseverança. Se olhas para a vida como se fosse uma batalha ou um jogo, vencer ou ganhar será muito mais importante para ti. Qual é a tua visão de vida? Já paraste para pensar que pode estar fundamentada numa metáfora falsa? Podes tê-la recebido dos teus pais, dos teus amigos, de um filme, de uma revista ou de alguma outra fonte falível.
Contudo, para cumprires os propósitos que Deus te deu, terás de contestar o pensamento convencional e substituí-los pelas metáforas bíblicas da vida. Mulheres de Esperança. Estamos de volta, hoje damos continuidade à nossa série Quem Sou Eu e Qual o Meu Propósito e falamos sobre pontos de vista e visão de vida. Na Bíblia está escrito: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus vos transforme por meio de uma completa mudança da mente. Assim conhecerão a vontade de Deus. A Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão divina da vida: um teste, uma missão de confiança e uma atribuição temporária. Essas ideias são os fundamentos da vida dirigida por propósitos. Vamos começar pela primeira metáfora. A vida na Terra é um teste. Esta metáfora é vista em histórias ao longo de toda a Bíblia. Deus continuamente testa as pessoas quanto ao caráter, à fé, à obediência, ao amor, à honestidade e à lealdade. Palavras como provações, tentações, refinar e testar ocorrem mais que 200 vezes na Bíblia. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter, e tudo na vida é um teste. Tu estás sempre a ser testada. Deus constantemente observa a tua reação às pessoas, aos problemas, ao sucesso, aos conflitos, à doença, às decepções e até mesmo em relação ao clima. Ele até observa os mais simples gestos. Não reconheces todos os testes que Deus aplica, mas podemos prever alguns deles com base na Bíblia. Serás testada por grandes mudanças, promessas que se demoram a realizar, problemas impossíveis, orações não respondidas, críticas imerecidas e até mesmo por tragédias sem sentido. Na minha vida, percebo que Deus testa a minha fé por meio de problemas, a minha esperança pelo meu modo de lidar com as minhas posses e o meu amor por meio de pessoas. Às vezes, Deus silencia-se intencionalmente e parece que não sentimos a sua proximidade. Quando compreendes que a vida é um teste, percebes que nada é insignificante. Mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento do teu caráter. Cada dia é importante e cada segundo é uma oportunidade de crescimento para aprofundar o caráter e demonstrar amor ou dependência de Deus. Alguns testes parecem esmagadores, enquanto outros nem te apercebes, mas todos têm implicações eternas. A boa notícia é que Deus quer que passes nos testes da vida. Então, Ele jamais permitirá que enfrentes testes maiores que a graça que Ele te concede para lidar com eles. Toda a vez que passas num teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensar-te na eternidade. A segunda metáfora bíblica é: a vida na Terra é uma missão de confiança. O nosso tempo na Terra, a nossa energia, a nossa inteligência, as nossas oportunidades, os nossos relacionamentos e os nossos recursos são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos mordomos e administradores de tudo quanto Deus nos deu e nos dá. Esse conceito de mordomia começa com o reconhecimento de que Deus é dono de tudo e de todos na Terra. Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo o que nele existe. A Terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Nunca realmente possuímos qualquer coisa durante o nosso breve período na Terra. Deus apenas empresta-nos a Terra enquanto estamos aqui. Ela já era propriedade de Deus antes que chegássemos, e Deus irá emprestá-la a outras pessoas depois de morrermos. Tudo o que podemos fazer é desfrutar e cuidar dela por algum tempo. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles os cuidados da sua criação e os nomeou administradores da sua propriedade. O primeiro serviço que Deus deu aos humanos foi administrar e cuidar das coisas dele sobre a terra. Dessa função, o ser humano jamais foi destituído e é parte do nosso propósito atualmente. Tudo de que nós desfrutamos deve ser tratado como uma missão de confiança que Deus nos pôs nas mãos. Aproveitamos os benefícios de a utilizarmos sem sermos proprietários dela. Os nossos valores culturais dizem: se não és o dono,
não precisas ter cuidado. Mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado. Visto que Deus é o dono, devo cuidar da melhor forma possível. Jesus frequentemente referia-se à vida como uma missão de confiança e contou muitas histórias para ilustrar essa responsabilidade perante Deus. Ao fim da tua vida sobre a terra, serás avaliada e recompensada conforme o teu desempenho ao lidar com o que Deus te confiou. Isso significa que tudo o que tu fazes, até mesmo uma simples tarefa diária, tem implicações eternas. Se tratares tudo como uma missão de confiança, Deus promete 3 recompensas na eternidade. Primeiro, receberás o reconhecimento de Deus. Ele dirá: muito bem, bom trabalho. Depois, receberás uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade. Eu porei a cargo de muitas coisas. Serás honrada numa comemoração. Vem e participa da alegria do teu Senhor. Que maravilhoso, Miriam! Sabes, a maioria das pessoas não consegue perceber que o dinheiro é tanto um teste quanto uma missão de confiança dada por Deus. Ele usa a área financeira para ensinar-nos a confiar nele. Para muitas pessoas, o dinheiro é o maior de todos os testes. Deus observa a forma como usamos o dinheiro para testar quão confiáveis somos. Ele também diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar o meu dinheiro e a qualidade da minha vida espiritual. O modo de eu administrar o meu dinheiro, isto é, as riquezas deste mundo, determina quanto Deus pode confiar em mim em relação às bênçãos espirituais, às verdadeiras riquezas. Sónia, gostaria muito de terminar este programa com uma citação do próprio Jesus: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. A vida é um teste e uma missão de confiança. E quanto mais Deus te dá, mais responsável Ele espera que sejas. Como o tempo voa. Se quiseres contactar-nos, já sabes onde podes encontrar-nos. Se quiseres voltar a ouvir este programa ou enviar para alguém, para alguma amiga, consulta as nossas redes sociais ou visita as plataformas digitais. Quero encorajar-te a não perderes o próximo episódio desta série que fala da terceira metáfora. Vida, uma atribuição temporária. Conversa connosco, ficamos à tua espera. Encontra esperança hoje. Siga-nos no Facebook e Instagram. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.